Quando Vinícius sugeriu que eu colocasse meu colar de diamantes no cofre de casa, achei que era apenas mais uma de suas ideias para evitar gastos com bancos e seguros. Ele dizia que os bens mais preciosos devem ficar perto de nós. O colar, um presente herdado da minha avó materna, não era apenas uma peça de luxo. Representava a força de gerações de mulheres que enfrentaram desafios e construíram seus próprios legados. Cada vez que eu usava, sentia-me conectada a elas. No início, tudo parecia estar no lugar. O cofre estava seguro, e Vinícius demonstrava uma atenção exagerada em trancar e destrancar o compartimento sempre que eu precisava de algo. Mas, aos poucos, percebi mudanças sutis em seu comportamento. Ele parecia mais ansioso, saía de casa sem explicações plausíveis e voltava tarde com desculpas genéricas. Minha intuição me alertava, mas eu preferia ignorar. Afinal, Vinícius era meu marido há quase uma década, e eu queria acreditar que ainda éramos um time. Foi durante os preparativos de um evento importante que tudo começou a desmoronar. Ao planejar um jantar beneficente, decidi usar o colar. Era a joia perfeita para a ocasião. Fui ao cofre com a combinação memorizada, mas ao abrir, me deparei com o vazio. Primeiro veio o choque, depois a incredulidade. Revirei o cofre, procurei em outros compartimentos, mas nada. O colar simplesmente havia desaparecido. Esperei Vinícius chegar para confrontá-lo, ainda me agarrando à esperança de que ele tivesse uma explicação plausível. Quando ele entrou, exausto, e viu minha expressão, percebeu que algo estava errado. "Você viu meu colar?", perguntei, tentando soar casual, mas minha voz tremia. Ele desviou o olhar por um momento, ajustando o paletó com dedos inquietos. "Colar? Qual deles?" "O de diamantes, Vinícius. O único que guardo no cofre." Sua resposta foi um tropeço. Ele disse que talvez eu tivesse guardado em outro lugar, ou que poderia estar confundida. Mas sua reação nervosa entregou algo mais profundo. Eu o conhecia bem demais para ignorar os sinais. Passei os dias seguintes investigando por conta própria. Liguei para a joalheria onde o colar havia sido avaliado meses antes e perguntei se alguém havia vendido algo semelhante recentemente. A resposta foi um balde de água fria. O colar havia sido vendido semanas atrás, e o nome registrado na transação era de Vinícius. Quando confrontei Vinícius novamente, ele tentou justificar o injustificável. Eu estava passando por dificuldades financeiras. Era um empréstimo temporário. Eu ia devolver o dinheiro e comprar outro colar, igualzinho. Mas ele não conseguia explicar por que escondeu isso de mim. Pior ainda, descobri que o valor da venda havia desaparecido sem rastros. Naquela noite, enquanto ele dormia, peguei seu celular e comecei a juntar as peças. Transações suspeitas, mensagens enigmáticas e um nome repetido em várias conversas. Larissa. Foi como cair em um abismo. Vinícius não só havia traído minha confiança ao vender algo tão valioso para mim, como também estava gastando dinheiro com outra mulher. Minha mente girava com perguntas e cenários. Quem era ela? Como eles se conheceram? O que mais ele estava escondendo? Minha indignação crescia a cada nova descoberta, mas me contive. Não queria agir por impulso e acabar prejudicando qualquer chance de recuperar o que era meu por direito. Era hora de planejar, de entender toda a extensão da traição antes de tomar uma atitude definitiva. Enquanto olhava para o espaço vazio no cofre naquela noite, prometi a mim mesma que não deixaria Vinícius sair impune. A dor e a humilhação que ele me causará seriam um catalisador para minha próxima ação. Eu ainda não sabia como, mas faria com que ele enfrentasse as consequências de suas escolhas. Assim, o capítulo seguinte começaria com a busca incansável por respostas e uma determinação crescente em recuperar o que Vinícius havia roubado, não apenas o colar, mas também minha confiança e dignidade. Após a descoberta da traição e o sumiço do dinheiro, decidi agir com cautela. Não queria que Vinícius percebesse que eu já sabia de tudo. Precisava de provas mais sólidas e de um plano. O colar era apenas a ponta do iceberg. O que estava em jogo agora era muito maior. Eu não era apenas vítima de um marido desonesto, mas de um cúmplice em sua própria ruína. Os dias seguintes foram de observação.
Passei a monitorar os passos de Vinícius, analisando suas saídas misteriosas e conversas por telefone. As mensagens trocadas com Larissa eram superficiais, mas indicavam encontros frequentes. Meu coração doía a cada evidência que encontrava, mas me agarrava à ideia de que expor a verdade seria minha única forma de justiça. Com a ajuda de uma amiga advogada, Clara, iniciei o processo de proteção legal. Ela me orientou a reunir provas concretas antes de confrontá-lo publicamente. Você precisa se proteger, disse ela, com a firmeza de quem sabia exatamente o que estava em jogo. Clara também sugeriu que eu investigasse os bens e contas conjuntas para entender a extensão do estrago financeiro. Com isso em mente, entrei em contato com a joalheria novamente. Consegui um documento que comprovava a venda do colar e o depósito feito em uma conta bancária que não era nossa conta conjunta. Aquilo confirmava que Vinícius estava escondendo algo mais. Enquanto eu seguia com minha investigação, ele continuava a agir como se nada tivesse acontecido. Seus gestos carinhosos, embora agora falsos para mim, mostravam que ele acreditava estar no controle. Em um jantar, tentou justificar suas ausências dizendo que estava fechando negócios importantes para garantir nosso futuro. Senti nojo de sua dissimulação, mas mantive a calma. O ápice da minha investigação veio em uma noite em que ele saiu alegando uma reunião de emergência. Segui-o discretamente e o vi entrando em um restaurante sofisticado. Ele não estava sozinho. Larissa estava lá, com um sorriso radiante, usando um vestido que claramente fazia parte das despesas de Vinícius. Sentei-me em uma mesa distante, observando os dois. Meu coração se partiu ao ouvir Vinícius rindo e falando com ela de uma maneira que ele não fazia comigo há meses. Ele mencionou como a vida seria mais fácil sem tantas amarras, referindo-se claramente ao nosso casamento. Cada palavra era uma punhalada, mas aquilo solidificava minha determinação. Voltei para casa antes dele e revisei mais uma vez os documentos que havia coletado. Com a ajuda de Clara, organizei tudo para uma futura ação legal. O que eu mais queria naquele momento era expor Vinícius e garantir que ele não saísse impune. No dia seguinte, fingi estar ocupada com compromissos enquanto revisava os extratos bancários e contratos da empresa de Vinícius. Encontrei transações suspeitas, pagamentos a nomes desconhecidos e até mesmo reservas em hotéis de luxo. Tudo isso era feito com o dinheiro que ele ganhava ou, pior, com o que ele tirava de mim. Foi então que Clara sugeriu algo audacioso: confrontar Larissa. Se ela souber que você está no controle, talvez revele informações que Vinícius não quer que você saiba. A ideia parecia arriscada, mas fazia sentido. Consegui o número de Larissa e a convidei para um café. Fingindo ser uma cliente interessada em um de seus serviços, descobri que ela era decoradora de interiores. Quando nos encontramos, percebi que ela era mais jovem do que eu imaginava e parecia alheia à extensão das mentiras de Vinícius. Você sabe que ele é casado, certo? Perguntei, sem rodeios. Larissa ficou pálida e, após alguns segundos, começou a se defender. Ele me disse que estava se separando, que vocês estavam apenas resolvendo questões legais. Mostrei a ela o contrato de venda do colar, as mensagens e as transações bancárias. Larissa ficou em choque. Eu não sabia disso, disse ela, com lágrimas nos olhos. Ele disse que o dinheiro vinha de negócios da empresa. Saí daquele encontro com algo inesperado, não apenas mais provas contra Vinícius, mas a certeza de que Larissa também era uma vítima de sua manipulação. Decidi usar isso a meu favor. Se Vinícius achava que estava no controle, mal sabia ele que as duas mulheres que ele subestimara estavam prestes a virar o jogo. Com tudo que havia descoberto e a cumplicidade relutante de Larissa, senti que estava pronta para a próxima etapa: desmascarar Vinícius completamente. Mas isso exigiria estratégia e precisão. Não seria apenas uma vingança, mas a recuperação do que ele havia tirado de mim, tanto material quanto emocional. O momento de agir havia chegado. Durante semanas, reuni provas e planejei cada detalhe com Clara e, surpreendentemente, com Larissa. Apesar de ser amante, ela se mostrou disposta a colaborar quando percebeu que também fora enganada por Vinícius. Essa parceria improvável tornou meu plano ainda mais robusto.
Decidi que a exposição de Vinícius precisava acontecer de maneira pública e impactante, para que ele não tivesse como escapar ou manipular a narrativa. Clara sugeriu que usássemos uma festa de gala que a empresa dele estava organizando. Seria o lugar perfeito, cheio de investidores e parceiros importantes, para revelar suas traições e crimes. Na noite da festa, vesti um elegante vestido preto que Clara me ajudara a escolher. Por fora, parecia confiante e serena, mas por dentro meu coração batia acelerado. Larissa também estaria lá, disfarçada de convidada. Nosso objetivo era confrontá-lo com tudo de forma pública, mas sem perder a elegância. Assim que cheguei, notei como Vinícius estava à vontade, sorrindo e conversando com os convidados. Ele nem desconfiava que aquela noite seria seu inferno pessoal. Esperei o momento certo para me aproximar. Quando ele finalmente me viu, ficou surpreso. "Você aqui?", perguntou, claramente desconcertado. Pensei que não gostasse desse tipo de evento. Sorri friamente. "Achei que seria interessante ver como você se comporta quando está no comando." Ele não percebeu a ironia na minha voz. Pouco antes do discurso que ele faria para os investidores, pedi a atenção de todos, subindo ao palco com o microfone. "Boa noite a todos. Antes de nosso anfitrião discursar, gostaria de compartilhar algo importante sobre sua integridade." Vinícius tentou intervir, mas já era tarde demais. Com Clara ao meu lado, apresentei as provas: a venda do colar, os desvios de dinheiro e até mesmo as mensagens que comprovavam suas traições. Mostrei cópias dos extratos bancários e as reservas em hotéis que ele fizera com o dinheiro da empresa. A reação dos convidados foi um misto de choque e murmúrios. Vinícius tentou se defender, alegando que tudo era uma armação, mas Larissa, que estava entre os presentes, se levantou. "Chega de mentiras, Vinícius. Você me enganou tanto quanto enganou sua esposa e esses investidores." Aquilo foi o golpe final. Com Larissa corroborando minhas acusações, Vinícius perdeu completamente o controle da situação. Os investidores começaram a questioná-lo, exigindo explicações e ameaçando retirar seus aportes financeiros. Após a festa, o caos se espalhou rapidamente. A reputação de Vinícius estava arruinada. Ele foi afastado da empresa, que abriu uma auditoria para investigar os desvios financeiros. Clara garantiu que eu tivesse proteção jurídica e começamos um processo de divórcio no qual eu recuperaria tudo que era meu, incluindo o valor equivalente ao colar. Larissa, por sua vez, decidiu seguir sua vida longe de Vinícius. Apesar de tudo, ela agradeceu por ter tido a chance de enxergar quem ele realmente era antes de cair em mais uma de suas armadilhas. Nos meses seguintes, reconstruí minha vida. Com o dinheiro recuperado e o apoio de Clara, investi em um negócio próprio que floresceu rapidamente. Aprendi a valorizar minha força e a não permitir que ninguém me subestimasse novamente. Quanto a Vinícius, ele desapareceu após o escândalo. Soube por meio de conhecidos que ele enfrentava dificuldades financeiras e era evitado até mesmo por antigos amigos. A ironia era que ele, que se achava tão esperto, caiu vítima de sua própria ganância e desonestidade. A lição que ficou para mim foi clara: jamais subestime sua capacidade de se reerguer, mesmo diante das piores traições. E, acima de tudo, nunca permita que alguém tire de você o que é seu por direito. Assim, encerrei um capítulo doloroso, mas necessário, da minha vida. E, com isso, iniciei um novo, pautado por força, resiliência e a certeza de que a justiça sempre encontra seu caminho. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!